Olá, eu sou Alexander Galho, advogado, estudioso de criptomoedas e blockchain e estou na live das 10h30 da SIC. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Hoje, segunda-feira, 13 de julho de 2020, e essa é a live das 10h30 da SIC. O nosso convidado de hoje é advogado com atuação na advocacia de negócios e soluções jurídicas para recuperação de crédito, é empreendedor digital e estudioso de blockchain e criptomoedas. Alexander Galho, muito bom dia. Bom dia, Jean. É um prazer estar aqui na SIC. Quero agradecer aí a diretoria, a você, Jean, por fazer esse convite. Para mim é sempre um prazer falar de criptomoedas e blockchain. Muito bem. Desde já, agradecer a todos que nos acompanham, em nome do presidente da Associação Comercial, Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro e de toda a diretoria da SIC, e tenho certeza que esse assunto vai ser bastante empolgante para todos que acompanharem esse nosso encontro. Alex, você é um estudioso do assunto, então fale um pouquinho, para contextualizar esse início de bate-papo, a história da moeda ao longo da evolução do homem e da civilização. Então, a história do dinheiro, ele vem lá dos primórdios, Conta-se que antes de Cristo, século 7 antes de Cristo, nasceram as primeiras moedas. Antigamente faziam escambos, Ou seja, troca de produtos um pelo outro, e com o passar do tempo, quando a civilização começou a se aperfeiçoar, começaram a guardar os produtos que eram produzidos, estocar os produtos que eram produzidos, nasceu aí a necessidade aí de repente criar-se uma maneira de fazer a troca desses produtos através de outra maneira. E conta a história que as pessoas começaram a cunhar moedas, de prata, de ouro, e essas moedas aí eram trocadas pelos produtos, E conforme iam estocando essas moedas, alguns comerciantes começaram a guardar e trocar essas moedas por recibos, por uma nota, chamada Goldsmith, que falava-se na época, e dizem que os templários faziam muito isso, E entregava-se um recibo pela quantidade de moedas que eram guardadas junto a esses comerciantes. E a partir daí nasceu o dinheiro, propriamente. E os estados começaram a verificar aí que era importante ter as suas próprias moedas. Ao longo do tempo, os estados foram se aperfeiçoando, os países, foram se aperfeiçoando, criando seus bancos centrais, O Banco Central do Brasil, por exemplo, foi criado por Dom Pedro I, na época que Dom Pedro veio para o Brasil, 1600 e alguma coisa, não lembro. E a partir daí começou o Banco Central brasileiro a emitir suas próprias moedas. O Brasil começou a emitir suas próprias moedas, E a história do dinheiro é interessante porque a partir daí as civilizações começaram a se modernizar, se aperfeiçoar. O dinheiro faz com que tanto as pessoas como os países, busquem se aperfeiçoar, se modernizar. Essa é a live das 10h30 da SIC, e você que nos acompanha, se tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, as criptomoedas na pandemia, por favor, fique à vontade, mande a sua pergunta aqui, que o nosso convidado, o advogado com atuação na advocacia de negócios e soluções jurídicas para a recuperação de crédito, o Alexander Galho, vai responder. Tudo bem? Entrando agora efetivamente no assunto desse nosso debate, Alex, o que são propriamente as criptomoedas e como elas foram criadas? Veja bem, as criptomoedas são ativos digitais. Eu entendo, cada pessoa que vai se aperfeiçoar no assunto tem um conceito. Eu
entendo que criptomoeda é um ativo digital, assim como ações, né? São ativos financeiros. Conta a lenda que as criptomoedas nasceram no ano de 2008 com um sujeito chamado Satoshi Nakamoto. Isso é uma história contada dentro desse universo, desse ecossistema de criptoativos, e que Satoshi Nakamoto era parte de um movimento cyberpunk, e na crise de 2008 ele entendeu que para fugir desses estados centralizados em que controlavam os recursos, onde, por exemplo, os bancos estavam quebrando e o governo imprimindo dinheiro para ajudar esses bancos, Satoshi Nakamoto, que não se sabe se é uma pessoa ou é um grupo, né, criou uma moeda chamada Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida no mundo, né, mais usada no mundo. E para isso eles usaram um sistema, desenvolveram um sistema chamado blockchain, né? Que é um sistema de tecnologia, de informática, né? Um software, digamos assim, em que essa moeda, esse ativo, ele é criptografado. Então, para que a gente consiga desenvolver, para que essa moeda seja criada, uma rede de usuários mineram o que se é chamado Bitcoin hoje, né? A criptomoeda. E dessa forma é que nasceu a primeira criptomoeda em 2008, valia nada, né? Conta a lenda também que a primeira transação de Bitcoin foi usada 2.000 Bitcoin para comprar 2 pizzas, né? Então imagina o vendedor, o cara que vendeu essa pizza, né? Hoje está milionário, digamos assim, porque tem 2.000 bitcoins guardados em sua wallet, decorrente de 2 pizzas. E hoje, como é sabido, né, o Bitcoin vale em torno de $9.200, 50 mil reais mais ou menos está valendo hoje. O Alex, nós temos uma contribuição aqui do Vilimar Pedro. Eu acho que é isso, viu? Se eu entendi direito o seu nome, se não for isso, me desculpa, mas pelo que eu li, Vilimar Pedro, ele dá uma contribuição para a gente dizendo o seguinte, que a primeira moeda é de 268 a.C., na Roma Antiga, e chamada de denário. Muito obrigado pela colaboração. Quem nos acompanha hoje é o advogado Alexander Galho, que é também empreendedor digital, estudioso de blockchain e criptomoedas, que fala sobre as criptomoedas na pandemia. E Alex, e quanto ao blockchain, o que é exatamente isso, né? E como essa tecnologia se conecta com as criptomoedas? Bom, isso é interessante falar de blockchain. Eu vou contar um pouquinho como é que um advogado, né, chega numa tecnologia dessa que basicamente foge aí do contexto de atuação de um escritório de advocacia. Meu escritório sempre foi um escritório, digamos que na vanguarda de conceitos inovadores, e em 2016, 2015, 2016 eu tive contato com um artigo científico que falava sobre smart contracts. Smart contracts, contratos inteligentes, né? Em português, dizia a respeito sobre alguns sistemas onde os contratos são autoexecutáveis, né? Um exemplo clássico de smart contract é a maquininha da Coca-Cola, né? Onde a gente coloca uma moeda na máquina, aperta o botão e sai uma Coca-Cola. Isso é um contrato inteligente, né? Com a Coca-Cola, com o equipamento, né? Desenvolvido pela Coca-Cola, onde a gente coloca essa moeda e sai o refrigerante.
Nesse contexto, gera alguns efeitos jurídicos, esses contratos inteligentes, né? E estudando smart contract, eu fui direcionado à blockchain. A blockchain é um sistema, né, desenvolvido lá por Satoshi Nakamoto, lá atrás, onde ele é um grande livro-razão, assim os contadores vão entender melhor, né? Onde os registros ficam eternamente registrados, onde as transações ali realizadas nesse sistema ficam para sempre registradas e são imutáveis. Ou seja, é uma cadeia de blocos, blockchain, cadeias de blocos. Cada transação que é feita é criado um bloco, né, dentro do sistema digital, né, dentro do sistema de um software que é interligado hoje por milhões de pessoas no mundo inteiro estão interligados dentro desse sistema blockchain, e essas informações ficam registradas nessa cadeia de blocos, ou seja, elas são imutáveis, são transparentes, né, são rastreáveis, e faz com que toda transação ali possa ser verificada se ela aconteceu realmente, né? Aconteceu ou não. Como milhares de pessoas estão dentro desse sistema, essas transações elas não podem ser duplicadas, né? O que acontece? Se alguém tentar duplicar essa transação, outros usuários irão identificar e esse bloco não é registrado. O que acontece? Dentro de um sistema financeiro, dentro do sistema do Bitcoin, jamais haverá uma dupla transação com o mesmo Bitcoin, porque os mineradores, que são essas pessoas, essas milhares de pessoas que estão dentro do sistema, eles fazem basicamente o que os bancos faziam ou fazem ainda faziam no passado, que é a compensação, digamos assim. Ou seja, chega lá o recurso, né, o Bitcoin é feita a transação, e essa transação ela é validada por um número expressivo de agentes que estão dentro da blockchain, né? E é assim que nasce a blockchain, de maneira a fazer com que as transações sejam validadas e eficazes. É só para lembrar quem nos acompanha que na semana passada, na quinta-feira, a gente tratou especificamente desse assunto de linhas de crédito para as empresas, principalmente sobre o Pronamp. E quem esteve aqui na live das 10h30 da SIC foi o Valdemar Paetzold, que é o diretor de mercados do Sicoob Crédito Capital. E esse conteúdo pode ser encontrado no canal de YouTube da SIC, a SIC Cascavel, né? É só se inscrever no canal e esse conteúdo vai estar lá. A grande maioria dos conteúdos das lives das 10h30 da SIC está lá, né? Então vai ficar permanentemente no canal do YouTube da SIC, a SIC Cascavel, repetindo, para consulta de todos os senhores que nos acompanham, tá certo? Ele é natural de Pato Branco, tem 44 anos, é casado, pai de 2 filhos e mora em Cascavel há 32 anos. Quem nos acompanha hoje na live das 10h30 da SIC, segunda-feira, 13 de julho de 2020, é o advogado Alexander Galho, que fala sobre as criptomoedas na pandemia. Alex, você falou agora há pouco da Coca-Cola, né? Mas o que a gente gostaria de saber é o seguinte: em que operações as criptomoedas já são empregadas e se todos podem ter acesso, né, às moedas virtuais? Então, Jean, a minha primeira transação de criptomoeda foi basicamente quando eu comecei a estudar blockchain, e a blockchain me levou às criptomoedas. Apesar de conhecer o que era o Bitcoin lá em 2011, 2012, eu tive acesso a uma notícia sobre uma criptomoeda, né, o que isso representaria no mundo. Isso nós estamos falando de 9 anos atrás. Eu sempre tive vontade de ter uma criptomoeda, mas não sabia como obter essa criptomoeda.
Em 2015, 2016, ou seja, 5, 6 anos depois, o mundo já estava mais familiarizado com essas com esse modelo de negócio, né? E para ter uma criptomoeda é fácil, qualquer um pode adquirir uma criptomoeda, seja de uma pessoa para outra. Eu, por exemplo, Jean, eu posso transferir aqui para você um Bitcoin, né? Um Bitcoin eu não vou te transferir porque eu não tenho, né? Mas eu posso transferir alguns Bitcoins, né, da minha carteira para a sua carteira, né? Isso você cria uma wallet, que é chamado, né? E a wallet você baixa, um aplicativo, você baixa um aplicativo no seu celular e você recebe aí uma carteira, né, um código que representa a sua carteira. E quando eu quero fazer uma transação com você, transferir um recurso para você, você me fornece esse código, eu insiro na minha carteira esse código e peço para enviar para o seu código. É bem simples. A partir do momento que você começa a usar, você observa que é fácil disso. É como se fosse uma transferência de recurso, de qualquer recurso financeiro de uma conta para outra, sabe? Com relação a como operacionalizar propriamente o Bitcoin, e nós temos várias moedas, não é só Bitcoin que a gente pode transacionar. No mundo existe mais de 10 mil moedas, né? Mas dessas poucas têm valor efetivo que pode ser transacionado. O Bitcoin, por exemplo, tem uma construtora no Rio de Janeiro chamada Tecnisa. Foi a primeira construtora a aceitar Bitcoin para vender apartamentos. Então hoje, desde de comprar uma Coca-Cola, de comprar roupa na internet, comprar veículos, eu conheci um sujeito no Paraguai que ele comprou um Camaro nos Estados Unidos, e essa importação, o Paraguai tem essa facilidade de importação de veículos usados. Ele comprou com Bitcoin, ele trouxe o Camaro dele para o Paraguai com Bitcoin. O Bitcoin pode ser usado de várias maneiras. Ele serve como um instrumento de investimento, ou seja, quando eu comprei meu primeiro Bitcoin, eu paguei $1.800. Isso há 4 anos atrás, $1.800. Hoje esse Bitcoin vale $9.200. Então você observa que a criptomoeda, e não só o Bitcoin, mas como outras, tem Ethereum, tem o Dash, tem o Tether. O Tether serve como reserva de valor, ou seja, ele é pareado com o dólar. Um Tether vale $1, né? Para você começar a usar criptomoedas, você tem que entender as razões, primeiro, do porquê que você quer usar a criptomoeda, se é para especular no mercado financeiro, se é para guardar como reserva de valor, e daí cada criptomoeda tem uma função, né? Então você precisa saber, antes de começar a operar com criptomoeda, você tem que entender o porquê que você quer operar com criptomoeda. Obviamente que o Bitcoin, por ser a moeda mais popular, o ativo mais popular, ela faz com que a gente tenha uma atração imediata por ele, né? É a primeira criptomoeda normalmente que a pessoa vai adquirir, vai ser o Bitcoin. E o Bitcoin hoje ele é aceito para comprar café, se for, né? Tem aquela empresa aquela cafeteria famosa no mundo, a Blockbuster. Bom, enfim, tem uma cafeteria que ela aceita Bitcoin, né? Então a gente tem que entender por que nós queremos usar o Bitcoin. Eu uso o Bitcoin propriamente para fazer algumas transações, né? Por exemplo, eu sou sócio de uma empresa de eventos e eu paguei o construtor de uma pista de mountain bike com Bitcoin.
ele precisava de receber um valor e eu falei, você aceita Bitcoin? Ele falou, eu aceito Bitcoin. Eu falei, então eu vou te transferir aqui, né? E já fizemos a transação com Bitcoin naquele momento. Então, a criptomoeda você consegue especular no mercado financeiro, você consegue comprar produtos, trocar por produtos, né? A criptomoeda. Você consegue guardar para que ela valorize. Você veja, a criptomoeda que eu comprei, o Bitcoin que eu comprei lá 4 anos atrás por $1.800, né? Hoje vale $9.200. Então veja o quanto eu rentabilizei o meu dinheiro com a criptomoeda. Antes de vir para cá, eu fiz uma pesquisa interessante sobre criptomoedas no Brasil, e ela vem crescendo ano a ano. E a Receita Federal agora publicou em abril informações sobre o primeiro trimestre da movimentação de criptomoedas no Brasil. O Brasil movimentou 8,8 bilhões em criptomoedas no primeiro trimestre de 2020. No mundo, e eu faço algumas operações assim, com o mercado financeiro voltado a ativos digitais, e quando a gente fala em ativos digitais, não é só a criptomoeda. O próprio dinheiro que a gente conhece, o dólar, euro, o real, ele é um ativo digital também, né? Se você observar o próprio real hoje, ele o Banco Central autoriza os meios de pagamento a emitirem dinheiro eletrônico, lógico, lastreado numa conta, né, onde tem lá o dinheiro propriamente, né, depositado. Então eu consigo fazer uma transferência de valores do Brasil para a Rússia ou do Brasil para os Estados Unidos, para a China, em questão de segundos, sem a burocracia, né, dos entes, das entidades, das instituições financeiras. Eu estive nos Estados Unidos no ano passado, mais ou menos nessa época eu estava lá, inclusive, e eu saí eu saí com a minha família e encontrei uma maquininha de Bitcoin num conveniência. Eu falei, vamos testar isso aqui, como é que funciona e tal, né? Que eu fiz? Saquei $100, transferindo minha criptomoeda para a máquina, e a máquina me deu R$100. Então, a partir daí eu comecei a divulgar para alguns amigos que têm filhos estudando no exterior. Ao invés de estar mandando $1.000 fazendo operações bancárias, está mandando Bitcoin ou outra criptomoeda, sabe? Para o filho através de sua carteira, do seu wallet, e o rapaz lá, a pessoa tá sacando nas máquinas de criptomoedas espalhadas pelos Estados Unidos. O Alex, você falou dessa questão do lastro, que é extremamente importante, e o Vilimar Pedro ele mandou uma questão justamente nessa direção aqui. Com relação ao lastro, existe algum mecanismo que regulamenta as criptomoedas ou a regulamentação quanto à precificação é feita por demanda e procura? A precificação, Vilimar, obrigado aí pela participação. É sempre bacana quando mais pessoas se interessam pelo assunto, né? A precificação é feita pelo mercado. Quem estipula o preço do Bitcoin, por exemplo, $9.200, o Ethereum, $220, Bitcoin Cash, né? São várias criptomoedas. Bitcoin Cash, $100 e poucos. Isso é todo o mercado que estipula. Então a criptomoeda nasceu lá, a ideia, o conceito do Satoshi Nakamoto lá foi descentralizar, ou seja, não ter um ente controlador que determina que um Bitcoin vai valer cinco reais, né? Ou um Bitcoin vai valer R$50 mil, como está hoje. É o mercado que estipula o preço. E nesse contexto, Vilimar, a gente
a gente observa que, por ser um mercado descentralizado, né, faz com que esse preço ele flutue de forma consistente, assim, de dia a dia ele muda o preço, assim como o dólar. A gente vê aqui o mercado brasileiro, né, muda o dólar, hoje está 5,30, amanhã vai estar 5,20, 5,50, enfim. É o mercado que faz esse valor mudar de um dia para outro. Agora sim, Alex, entrando numa questão que é especificamente a mais importante, né, desse nosso encontro de hoje, os mais diversos, né, setores produtivos do mundo foram impactados, né, pelos efeitos da pandemia do coronavírus. Você como estudioso, né, e também como alguém que já trabalha, que já faz com que muitos negócios aconteçam a partir da criptomoeda, a pandemia afetou também esse mercado? Sim, mas deixa só retornando à pergunta do Vilimar anterior sobre o lastro. O lastro é a confiabilidade dos usuários. Não existe um ente que diz assim que vai garantir que o preço vai ser pago a $9.200, né? A confiabilidade dos usuários, que é o lastro das criptomoedas. É basicamente isso. Com relação ao conceito aí o problema da pandemia, o que a gente observou é que neste momento o uso das criptomoedas elas aumentaram. Como eu disse anteriormente, o primeiro trimestre aí nós tivemos uma movimentação de 8,8 bilhões de volume de negócios no Brasil. Eu tenho informações também, a gente tem informações de que o mercado financeiro de criptomoedas no mundo é em torno de 26 bilhões dia, bilhões de dólares dia. Então, o que a gente começou a observar agora, as notícias sobre o uso de criptomoedas. Quem está envolvido nesse ecossistema, assim como eu estou, a gente está sempre antenado com o que está acontecendo nesse mundo, né? Então, o que a gente começou a perceber? Lojas de roupas vendendo com criptomoedas. A própria empresa construtora vendendo com criptomoedas. Então, assim, o mercado está absorvendo cada vez mais o uso das criptomoedas. E o volume por si só de negociação também demonstra que o mercado está absorvendo cada vez mais. Obviamente, lá em janeiro, nós tínhamos o valor do Bitcoin estava em torno de 11 mil e poucos dólares. Então, com a pandemia, houve uma queda na demanda, né? E por isso o preço caiu. Chegou a ir a 6 mil e poucos dólares, caiu bastante, caiu 50%, mas já retomou, né? Já retomou aí quase 40% do que o preço que estava antes da pandemia. O fato é que a gente observa que cada vez mais as pessoas estão usando as criptomoedas como meios de negócio, instrumentos de negócio. E Alex, então o que dá para perceber nessa sua fala é que, a exemplo de outras tecnologias, a pandemia ela contribuiu para acelerar e para popularizar ainda mais, né, a utilização dessa tecnologia das criptomoedas, né? Uma outra situação que com certeza envolve o imaginário de todo mundo, até pela própria história da moeda ao longo dos anos, viu, Alex? É que se a criptomoeda, diferente, por exemplo, do dinheiro físico, né, se ela está imune a algum tipo de fraude ou falsificação. Sim, Jean, porque, como eu falei, a criptomoeda... Há muita lenda em cima da criptomoeda, sabe? Principalmente pelo fato dos estados, dos países não terem controle sobre ela. Então eles criam algumas lendas
dizendo que não há transparência, que não são rastreáveis, e isso é lenda propriamente, tá? Porque toda criptomoeda ela cria uma hash, é um código, né, de transação, e isso faz com que ela fique rastreável, né? Então, assim, se a Receita Federal quiser saber onde que foi parar um lote de criptomoedas, ela consegue buscar. Ela pode não saber que aquele último hash é a minha carteira, é a minha wallet, tá? Mas ela sabe que foi movimentado, e é público isso, todo mundo sabe. Quando uma grande baleias são os grandes, dentro do mercado financeiro, baleia são os grandes, as grandes corporações que detêm muitos recursos financeiros e operam no mercado financeiro, né? Então, quando uma grande baleia movimenta, por exemplo, semana passada, uma baleia, eu sou uma sardinha. Existe a sardinha, os tubarões e a baleia dentro desse mercado financeiro, né? É assim que eles chamam. Semana passada, se procurarem na internet, uma grande baleia movimentou 19 mil bitcoins. Então imagina o que é 19 mil bitcoins hoje a 50 mil reais, né? O que representa isso em volumes financeiros. Essa movimentação foi percebida pelo mercado, ou seja, saiu da carteira de uma baleia e foi distribuída para um grande número de pessoas. Isso todo mundo ficou sabendo, ninguém sabe quem é essa baleia. Há esse anonimato de quem é a baleia, mas todo mundo sabe que tinha, dentro dessa wallet existia 19 mil bitcoins, né? Então isso faz com que haja uma transparência. É importante dizer o seguinte também: o Bitcoin foi criado para ser finito, tá? O Bitcoin tem 21 milhões de Bitcoins a serem criados. Já foram criados 19 milhões de Bitcoins, tá? Quando esgotar esses 21 milhões, que foi lá o white paper que é o plano de negócio, né, digamos assim, do Satoshi Nakamoto, ele quando idealizou o Bitcoin, ele falou assim, vai ser criado 21 milhões de Bitcoins. E quando chegar nesse número, para-se de produzir Bitcoins, para-se de minerar Bitcoins. Hoje estamos com 19 milhões. E essas 19 milhões de Bitcoins já criados, eles são rastreáveis. Todo mundo sabe onde está. Não sabe de quem é a carteira propriamente, como eu disse, mas sabe que estão circulando, né, esses bitcoins desde o nascimento dele, desde do momento que ele foi criado, foi minerado, né, até hoje ele sabe que está circulando. Isso faz com que não se possa criar dois bitcoins com o mesmo código, né? Então o Bitcoin, assim como a maioria das criptomoedas descentralizadas, elas são imunes a fraudes. Não tem como falsificar um Bitcoin, criar um Bitcoin, já existindo outro com o mesmo código, né, com a mesma criptografia, e isso impede qualquer tipo de fraude. Até porque, Jean, como eu te disse, são milhares de pessoas movimentando esse universo de mineração e de compensação de transações, tá? Então, se alguém lançar no sistema uma criptomoeda falsa, né? E veja só, para minerar, para fazer essa compensação, a pessoa que está fazendo essa compensação, ela ganha, né? Então, para ela, não é interessante deixar uma criptomoeda circular, um Bitcoin falso circular, porque aquele bloco que eu falei no início da live, aquele bloco ele não vai se fechar, né? Por quê? Porque existe uma inconsistência de criptografia nela, ela não vai se fechar. E daí o que acontece? Não é feita a compensação e, por exemplo, o Bitcoin falso não vai entrar na minha wallet. Então é impossível haver fraudes dentro do sistema blockchain.
Muito obrigado a todos que nos acompanham. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje segunda-feira, 13 de julho de 2020. E quem fala para a gente sobre as criptomoedas e a pandemia é o advogado e estudioso de blockchain e criptomoedas, o Alexander Galho. O Dr. Luciano Catarinhuc, a quem eu agradeço, que participou de uma das nossas lives na semana passada. Obrigado, Dr. Luciano. A sua live ainda repercute, viu, em função da qualidade das informações que o senhor passou aqui a respeito das eleições, mas ele mandou uma pergunta gigante aqui, viu, Alex? Boa parte disso você acabou de responder, mas tem muita gente que entrou agora aqui na nossa live e que seria bacana que você pudesse, então, voltar a esse tema. O que ele está pedindo é o seguinte: eu vou, viu, doutor Luciano, formular a pergunta de uma maneira sintética aqui. A mineração existe? Onde ela é feita? Vai guardando as perguntas aí, doutor Alex. Se a mineração existe, aonde ela é feita? Se a mineração existe no Brasil? E o que você tem para dizer sobre golpes aplicados em criptomoedas? Então, a mineração existe. É um computador, são computadores ultra potentes, cada vez mais os computadores estão ficando mais potentes, né, mais eficientes na mineração. O que é a mineração? O Satoshi Nakamoto lá atrás ele criou um sistema onde os computadores têm que resolver problemas numéricos. Então o computador fica processando vários números até encontrar o zero, né? São centenas de números para chegar ao zero absoluto. E isso faz com que o processamento fique cada vez mais complexo. E quanto mais o tempo passa, maior é a complexidade desse processamento. O Brasil, sim, existe algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, Luciano. Obrigado, Luciano, por estar aí acompanhando a gente, cara, eu sou teu fã também. Sempre assisto teus vídeos no Facebook, Luciano. No Brasil existem muitos mineradores, tá? Não é algo tão assim organizado, porque o processo de mineração envolve um custo muito alto de energia, né? E de equipamentos também. Hoje um minerador, um processador custa em torno de $1.800 um processador. E um processador sozinho não minera um Bitcoin por mês. Então precisa de vários processadores, o custo é alto. E a energia que se usa, porque como eu já tive a oportunidade de entrar numa fazenda de mineração, são vários computadores, são centenas de computadores no ambiente que tem que ser refrigerado. É uma sala mais ou menos como a sala Paraná aqui da SIC, com vários ar-condicionados, né? E faz com que o custo de energia fique muito alto. No Paraguai, como o custo de energia é baixo, tem muitas fazendas de mineração. A outra pergunta era o que mesmo? Quanto aos golpes aplicados com criptomoedas? Sim, existe algumas empresas que falam em rentabilização de Bitcoin, né? É possível fazer rentabilização de Bitcoin, existem alguns processos, existem robôs hoje que fazem rentabilização de Bitcoin, existem traders, né? São aquelas pessoas que ficam operando no mercado, comprando na baixa, vendendo na alta. Isso se faz rentabilização de Bitcoin. Mas o que a gente tem observado aqui é uma espécie de algumas empresas usando o Bitcoin para fazer pirâmides, né? Aquelas operações financeiras onde o primeiro sempre vai lucrar e o último vai perder, né? Então eu indico o Jean, eu ganho uma comissão em cima da indicação que o Jean tiver com o Luciano e assim por diante, né? Existem muitas fraudes, por isso que eu disse anteriormente, Luciano,
A gente, quando for investir em Bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda, a gente tem que estudar o porquê que você quer investir em Bitcoin. Ah, você vai rentabilizar o Bitcoin? Como é que você vai rentabilizar? O que que você tem? Ah, eu tenho uma empresa que tem traders que fazem operações no mercado financeiro mundial, trocando Bitcoin por dólar, dólar por euro, euro por Bitcoin novamente. Isso existe e é possível. Existem robôs também, hoje o pessoal chama de bots, né? Onde fazem essas operações no mercado financeiro também, comprando e vendendo ativos digitais, né? E quando eu disse anteriormente também que o próprio dólar, como o euro, o petróleo, né, o ouro, eles viraram ativos digitais e isso o mercado mundial absorve isso, sabe? Nós estamos falando de trilhões de dólares diariamente junto a essas transações de ativos digitais. Então, quando você for trabalhar com criptomoedas ou no mercado financeiro propriamente, de modo geral, você tem que entender o que você quer. Falando propriamente em criptomoedas, o que eu quero com o Bitcoin? Eu quero guardá-lo para vê-lo rentabilizar com o tempo? Ok. Eu quero especular no mercado financeiro? É possível também. Agora, tem que ver se essas empresas que prometem uma rentabilização, qual que é a operação que elas efetivamente fazem, né? Então, existem algumas pirâmides e existem algumas empresas sérias que operacionalizam esses bitcoins que as pessoas também acham que são pirâmides. E nós vivemos uma realidade hoje, em termos de criptoativos, muito nova, né? Muito incipiente. Então, nem os governos sabem como tratar desse tema, né? Os governos ainda estão estudando. Existem algumas propostas na Câmara Federal sobre como regulamentar isso. E eu tenho acompanhado essa discussão. Há muita controvérsia de como a gente vai regular isso. A Receita Federal, tem muitas pessoas, inclusive, que falam que operar com criptoativos, com criptomoedas é ilegal. Ela não é ilegal, ela não é regulamentada. E hoje, inclusive, Luciano, a Receita Federal ela emitiu uma instrução normativa onde determina que quem movimenta mais de R$ 35.000 por mês em criptomoedas deve declarar. Então isso faz com que a criptomoeda torne-se legal sob o ponto de vista governamental, né? Então ela perde aquela pecha de ilegalidade, né? E o governo já está trazendo isso para dentro da sua, o fisco, né, propriamente, a Receita Federal, está trazendo isso para dentro do contexto de ativos, inclusive para remunerar através de impostos. Ou seja, se eu tiver ganho de capital operacionalizando criptomoedas, ou seja, comprei um Bitcoin por US$ 1.800. Quando eu for fazer a conversão dele, trouxer ele de novo para o real, né, eu vou ter que pagar imposto de renda sobre ganho de capital. E é isso que acontece quando se operacionaliza a criptomoeda e o governo brasileiro já entende que é possível as pessoas transacionar, é legal as pessoas transacionar. Alex, enquanto eu estava ouvindo a tua resposta aqui, eu lembrei de uma situação que aconteceu recentemente, mas talvez você tenha uma informação mais precisa até para poder esclarecer isso. Uma dúvida que surgiu aqui para mim que eu gostaria de entender, que é a seguinte: a China anunciou recentemente, né, que criaria alguma coisa nesse sentido e provocou um certo
alvoroço no mercado, né? Eu quero saber exatamente o que é isso, que impacto que isso pode trazer, porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, quer dizer, realmente é extremamente significativo, né? A segunda grande potência econômica do mundo. E outra coisa, pelo que eu entendi, criptomoeda não tem nacionalidade, né, doutor Alex? Não, criptomoeda é do mundo. Né? Obviamente elas são criadas, algumas criptomoedas são criadas em determinados países, né? Mas elas são criadas para que o mundo as use, né? Então eu posso criar aqui, e para criar uma criptomoeda é muito simples, tá? Eu posso criar aqui a Sitcoin, é questão de minutos para se criar uma criptomoeda. Agora, se ela vai ter um valor no mercado ou não, é uma outra história. Né? O que está por trás dessa criptomoeda, né? Que vai dar valor para ela? A SIC pode criar sua criptomoeda e vender aqui como um serviço, né? E ali fora ela começar a circular entre as pessoas e ela de R$ 1 começar a valer R$ 2. Vocês lembram o comércio dos vales transportes, né? É basicamente isso. Você cria uma moeda que circula hoje no meio digital, através do nosso celular, que ela vai circular. Se os vale transportes tivessem essa oportunidade, as pessoas estariam movimentando. Sobre a China, inclusive uma colega nossa, a Carol Pirola, ela me fez um convite recentemente também para participar de uma live e ela trouxe a informação e ela tem estudado sobre a China, ela atua no ramo de comércio exterior, do direito internacional. Ela trouxe essa informação sobre o renminbi. O renminbi é o nome da moeda oficial chinesa, né? O yuan é a unidade monetária, ou seja, um yuan, né? O yuan que a gente conhece, eu conhecia a moeda chinesa como yuan, né? É a unidade monetária. E o renminbi é o nome da moeda oficial, ou seja, o yuan é um renminbi. E a China está criando o e-renminbi, né? Que é a moeda digital chinesa. Mas lá na China tem um contexto interessante. Eu nunca fui à China, mas quem foi e o que a gente assiste e lê, o dinheiro físico não existe na China há muitos anos. Lá a circulação de valores é feita pelo meio digital. Então eu tive conversando com um amigo que esteve na China recentemente, e ele, para pagar o táxi, ele mirou o celular num QR Code e pagou o táxi através do celular dele com QR Code. Então, eu não enxergo que o impacto, posso estar equivocado, até eu gostaria de até sugerir de repente de trazer a Carol aqui uma live, Jean, para falar sobre esse tema aí da moeda digital chinesa. Tá. Mas eu, assim, só para concluir, a questão é que a China, como todos os países, e a China é precursora nessa questão de meios de pagamento digital. A China está criando uma moeda que é para justamente facilitar o comércio que ela desenvolve dentro do país deles, né? Então é basicamente para que facilite o uso de sua moeda. Não sei se vai impactar efetivamente aí com as outras moedas. Doutor Alex, tem uma outra pergunta aqui da Suzy Jacob, que é a seguinte: como podemos saber dessa valorização dessa criptomoeda criada? Como sei se a moeda X tem relevância e seriedade comparando com uma criptomoeda? Então, aí são duas situações interessantes, tá? Uma criptomoeda hoje como Bitcoin, Ethereum, onde é um conceito de descentralização, ou seja, todo mundo
pode interferir aí no mercado, né? E estipular valores. Agora, por exemplo, quando a SIC criar uma moeda, ela não é uma moeda descentralizada, é uma moeda centralizada. Ou seja, o Michel aqui, o nosso presidente, ele vai dizer assim que uma SIC Coin vale R$1, né? E sempre que sair aqui do Banco Central da SIC, essa moeda ela vai sair como valendo R$1. Ali fora, a hora que entrar na wallet do Jean e o Jean fazer circular essa moeda, ali fora é o mercado que vai dizer se vale R$1 ou vai valer 50 centavos. Porque ali fora eu posso não ter uma boa aceitação dessa moeda, né? E entender que ela não tem valor para mim ou tem um valor pela metade. Da mesma forma eu posso entender que a demanda está tão grande por essa moeda que a minha carteira com 10 a SIC Coin não vale R$10, vale R$50. Então, mas no contexto de criação da moeda, diferente do Bitcoin que se universalizou, digamos assim, uma moeda criada de forma centralizada, quem vai dar o valor para ela é quem a criou. E aí fica numa situação de que se o mercado vai aceitar o valor que foi proposto ou não. Nós temos uma moeda, um exemplo de uma moeda centralizada, que é o Tether. Tá? O Tether foi criado para que valha $1. Então, quando eu compro um Tether, significa que eu tenho $1. E ela foi criada justamente para ser uma reserva de valor, para que você deposite este teu recurso e deixe ele vinculado ao dólar. Ou seja, independente da valorização de todas as criptomoedas, ela vai valer $1. Mas essa é uma moeda centralizada. É um fundo americano que criou essa moeda, e o fundo, se eu não me engano, é daqueles irmãos gêmeos que os Wikileaks, como é que é o nome? Os meninos que debateram judicialmente com o Zuckerberg do Facebook, como eles diziam que eram criadores do Facebook. Então esses caras eles fazem parte desse fundo que criaram o Tether. Muito bem. Quem nos acompanha hoje na live das 10h30 é o Dr. Alexander Galho, que fala sobre as criptomoedas na pandemia. O Vilimar Pedro apresentou uma outra pergunta aqui, que é a seguinte: e quanto ao mercado financeiro e de capitais, o Bitcoin é aceito em operações swap e hedge? Olha só, a Binance é uma grande exchange, uma das maiores exchanges do mundo, é uma exchange chinesa. E ela entrou no Brasil agora também, recentemente, ela entrou no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer a CEO num evento que eu fui em São Paulo recentemente. Algumas corretoras, elas conseguem fazer operações de Bitcoin futuro, enfim, vai depender muito da corretora. Vocês vejam só que a XP, que é a maior corretora brasileira, hoje ela criou um fundo de Bitcoin. É um fundo baseado em Bitcoin. A rentabilidade desse fundo, até o momento, é de 14%. Então vocês observem que o Bitcoin está sendo usado por grandes empresas. JP Morgan é uma grande baleia de Bitcoin. Eles movimentam milhões de dólares diariamente com Bitcoin. Então o mercado já está absorvendo, o mercado financeiro já está absorvendo esse ativo como um instrumento aí de derivativos, né? Juntando derivativos, né? Como hedge, como futuro, enfim, de maneira que se amplie cada vez mais o uso dos criptoativos. O Carlos Guedes, diretor de comunicação social aqui da SIC, obrigado, viu, Carlinhos? Ele está dizendo que esses irmãos aí que debateram com o Zuckerberg são o Cameron e o Tyler Wink,
Levels. É isso, né? Acho que é. Wink Levels, alguma coisa assim. Eu não. O nome eu não sei. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlinhos. Agora, para a gente encerrar, doutor Alex, por que é um bom negócio investir em criptomoedas? Bom, é um bom negócio para quem sabe o que quer. Você não deve sair investindo em nada que você não conheça, né? Você não vai investir em loteamento se você não souber no que está investindo, né? Não vai investir em imóveis se não souber que está investindo. O criptoativo, a criptomoeda, ela é interessante e como eu acabei de mostrar que a XP está rentabilizando com um fundo em torno de 13%, 14%, um fundo de Bitcoin, então você tem que saber para o que serve a criptomoeda, o que você quer com a criptomoeda. Não vai investir a altos valores, né, sem saber o porquê está investindo naquela criptomoeda. Então, quando eu comprei minha primeira criptomoeda, eu sabia que eu queria, eu imaginava, eu tinha estudado a respeito que o Bitcoin iria valorizar. Então, eu comprei na expectativa que valorizasse, ou seja, eu estava estudando, levei uns 4 meses para comprar minhas primeiras criptomoedas. Eu li vários artigos, assisti vários vídeos para entender se de fato não era uma imaginação minha que aquele Bitcoin iria valorizar. Obviamente que tudo é especulação, né? É como o mercado final, a bolsa de valores, né? A Petrobras, a gente não sabe se ela vai valorizar. Tudo indica que sim, né? Nós tivemos uma queda aí de 50% da bolsa aí com a pandemia. Tudo indica que se investir agora, ela vai voltar a 50%, mas isso é especulação, né? É uma perspectiva. E com criptomoedas é da mesma forma. Se você quer investir como instrumento aí de especulação financeira, busque entender qual que é a melhor criptomoeda aí que se adequa ao teu perfil. Eu, quando enviei o convite da live de hoje para um amigo, ele me apresentou, ele falou, eu já invisto, blá blá blá, né? Ele falou que ia participar, não sei se está participando aí. Mas ele me mostrou assim, eu comprei essa criptomoeda, uma Link, chamada Link. Tá? Comprei essa criptomoeda a 97 centavos. E ele mostrou para mim que estava R$6 e uns quebrados. Então ele teve uma rentabilidade de 600%. Né? Não sei quanto ele investiu em cima dessa criptomoeda, mas o fato é que ele, no período, não sei há quanto tempo também, né? O período que ele investiu, que ele comprou essa Link, já remunerou ele 600%. Então, assim, para investir em criptomoeda, você tem que saber o porquê. Você tem que, quero ter uma criptomoeda para pagar, para comprar no mercado digital aí, né? Agora, com a pandemia, né, cresceu muito o comércio digital. Então eu quero ter criptomoeda para facilitar minhas negociações. É uma maneira de pensar em ter criptomoeda também. Muito bem. Essa é a live das 10h30 da SIC. O nosso convidado de hoje é Alexander Galho, advogado com atuação na advocacia de negócios e soluções jurídicas para a recuperação de crédito, é empreendedor digital e estudioso de blockchain e criptomoedas. Mais uma vez, Alex, em nome do presidente Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro, agradeço muito você tão gentilmente ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Michel, Genésio, toda a diretoria. O convite foi de grande satisfação para mim, Jean, também. Você já tinha me convidado e eu não pude vir em outra oportunidade. E sempre que precisar, estou à disposição aí, falar sobre criptomoedas e blockchain, para mim é uma grande satisfação e é um prazer. Obrigado a todos aí que acompanharam a gente e até a próxima. Obrigado, Alex. Obrigado, amigos, e até a próxima.